CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou a Juliana Prado, da CBN. Eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E eu lembro que você pode nos ouvir e também nos ver. Inclusive, estamos com um cenário novo por aqui. Aproveita para ver o vídeo lá no YouTube da CBN e também nos canais digitais do Valor. Todos os conteúdos estão por lá. Então, ajeite os seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, do seu computador ou da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a rede profissional LinkedIn é um sucesso no Brasil. A rede chegou ao Brasil em 2010 e o nosso país já é o terceiro maior mercado da empresa no mundo, com mais de 75 milhões de usuários. Globalmente, a plataforma teve no ano passado uma receita bruta de 2 bilhões de dólares apenas com assinaturas premium. E a função do LinkedIn hoje, né, não é só conectar quem busca e quem oferece emprego, né? Ele é uma plataforma para especialistas, influenciadores e para quem busca também conteúdo. É uma operação que exige aí criatividade da liderança, porque não se mantém apenas aí com as assinaturas pagas, mas com uma série de produtos desenvolvidos aí ao longo dos anos. Além disso, a plataforma hoje precisa lidar ainda com o desafio da inteligência artificial, que vem mudando aí a lógica do recrutamento no mundo todo. E a nossa convidada de hoje, ela está à frente da operação brasileira do LinkedIn desde 2018 e ela construiu a carreira em grandes empresas, como a Unilever, a Oracle, a Microsoft e Cisco. Por onde ela passou, ela sempre aproveitou as oportunidades para criar novas estratégias e também produtos. E na Unilever, por exemplo, onde ela começou como trainee, ela ajudou a desenvolver a primeira equipe de vendas móveis da empresa no Brasil. Bom, ela é formada em tecnologia da computação e em administração pelo Mackenzie, com especializações em negócios e marketing pela SPM, FGV e INSPER, e também estudou Design Thinking na Sloan, que é a Escola de Negócios do MIT. E para falar sobre as principais mudanças no comportamento de empresas e profissionais brasileiros e os desafios da operação da empresa no Brasil, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com a Ana Cláudia Plihal, head do LinkedIn no Brasil. Ana Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Ana Cláudia, quero começar aqui a nossa conversa falando sobre o início da sua carreira. Uhum. Você se formou em tecnologia em 1990 e aí em 92, 2 anos depois de ter entrado como trainee na Unilever, você começou a estudar negócios. Depois, você estudou marketing. Queria saber o que levou você a buscar mais formações em áreas diferentes. A gente estava até falando um pouquinho sobre isso antes de começar o episódio, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para o nosso ouvinte. É uma história engraçada até no final, né? Porque eu acabei decidindo, eu queria fazer engenharia. Na minha verdade era assim, eu sonhava em fazer engenharia. Mas, por outro lado, eu queria muito comprar meu carro. Eu tinha uma vontade enorme de ter meu próprio carro. E a engenharia na época eram 5 anos e a computação eram 4. Falei, cara, se eu fizer computação, que tem a ver um pouco com engenharia, eu vou me formar mais cedo, consequentemente eu vou entrar no mercado de trabalho mais cedo e, consequentemente, eu vou comprar meu carro mais cedo. Esse foi o meu Que fluxo ótimo. de decisão naquela época. O que a gente vai lembrar? Eu tinha 17 anos. Realmente, assim, decidir uma carreira é A muito gente não cedo, é sabe, muito né? precoce. É. Enfim, mas esses foram os meus elementos. Mas eu acabei dando, acho que, muita sorte com essa escolha. Porque eu entrei no mercado quando existiam muitos poucos profissionais da área de computação, que me levou a realmente aí ter a oportunidade de entrar na Unilever, que é onde eu descobri que, tudo bem, eu estava na área de desenvolvimento de sistemas, eu gostava do que eu fazia, trabalhei em projetos incríveis, né, a automação da equipe de vendas, quando na verdade nem a gente tinha que importar notebook no Brasil. Então, várias mudanças e inovações acontecendo, muita oportunidade,
Mas ali eu descobri que a beleza de uma Unilever, ou pelo menos na unidade que eu trabalhava, que era de detergente em pós, não era só toda a tecnologia em produzir o detergente em pó, mas era a experiência que ela proporcionava na usuária, na dona Uhum, de casa, uhum. ou mesmo nas mulheres que tinham muito contato com aquele produto. E toda aquela magia, falou, gente, isso é muito além do que da tecnologia, vai muito além, né? Uhum. Vai nessa conexão, que me levou a falar assim, eu quero ir para essa área, eu quero descobrir essa mágica e essa experiência. Mas eu percebi naquela época, acho que as carreiras elas não eram tão fluidas como elas são hoje, né? Eu precisaria dessa formação para fazê-lo. Então eu voltei para a escola para poder ter a complementação mais de negócio, que a faculdade de computação de tecnologia não tinha me dado. Então foi por isso que eu acabei voltando e fazendo as minhas especializações. E acabou dando muito certo, porque foi interessante também que naquela época a gente procurava o LinkedIn, não existia, né? Não tinha Aham. nem Uhum. sido fundado. A gente procurava emprego no jornal Sim. de Aham. domingo, aquele, Nos né, grandão, quadradinhos, dos né? quadradinhos. Classificados. E tinha lá Oracle procurando o primeiro gerente de produto. Eu falei, bom, eu já desenvolvo em Oracle. E eu tenho uma formação agora mais embora acadêmica, mais de negócio, vamos experimentar. E deu muito certo. Então, neste momento, eu fiz uma mudança de carreira, talvez não tão intencional, porque meu objetivo era passar para uma gerência de produto para depois voltar para bens de consumo, né? Uhum. Que acabou não acontecendo, porque Uhum. depois eu acabei trilhando seguir um outro fluxo. Mas acabou sendo essa a minha navegação, né? E hoje, quando eu olho, principalmente quando a gente fala, né, de as escolhas, as formações, o que te diferencia, eu vejo muito que acho que o mais importante é a gente estar aberto, né? A gente está Uhum. com essa visão, o que que me faz feliz? Por que que eu estou buscando isso? E você ir um pouco se respeitando, se conhecendo e seguindo o teu fluxo. Eu acho que foi uma das grandes diferenças que fez na minha vida para eu acabar caindo então na Oracle. Da Oracle fui para a Microsoft, tive uma trajetória em produtos muito importante, chegando a ter a responsabilidade por produtos importantes, que e por onde, inclusive, eu fiquei 15 anos, né? Então, assim, Uhum. quando também na época de faculdade, eu falava assim, nossa, nunca vou ficar mais do que 3 ou 5 anos numa mesma empresa. Era um pouco da métrica que existia. Uhum. Fiquei lá 15 anos em 11 posições diferentes, né? Então, quer dizer, sempre num ciclo de aprendizagem novo, numa oportunidade diferente, que foi muito complementando a minha visão do negócio. Saí da área de produtos e marketing, fui para a área de parceiros, fui para a área comercial, onde eu acabei agora estando, né? Liderando agora subsidiárias e negócios de uma Muita gente tem medo, né, de fazer transição de carreira, né, ou de mudar de uma área, experimentar coisa nova, né. Eu acho que, como você falou, estar aberto a isso é um diferencial até hoje, né. É pra todas as carreiras, né. Eu acho que hoje ainda você tem mais possibilidades ali, né, de o mercado já aceita bem mais essas transições, então ninguém vai muito te questionar: "Como assim você abriu mão da sua formação técnica para" E na verdade eu não abri mão, eu continuo me alavancando muito nos conceitos que toda essa minha formação trouxe, só que eu aplico de forma diferente, né. E a gente vai se transformando também, não só o mercado, a gente mesmo, né, a gente vai começando a gostar de coisas diferentes. E eu acho que o mais importante é isso, é ter coragem de sair da zona de conforto, né, então falar que a zona de conforto ela é boa por um tempo, mas ela deve ser sempre questionada, mas principalmente buscar ser feliz, eu acho que tem a ver com isso. uhum. Bom, você ficou um bom tempo aí, como você contou pra gente aqui, né, na Microsoft, e depois você ficou um tempo mais curto na sua próxima empresa, foi na Schneider, eu acho. E aí veio o convite do LinkedIn. Como é que foi para você, esse momento, né, porque você estava, né, de uma carreira longa, daí foi para uma carreira e teve essa coragem, o que que te atraiu nessa proposta aí? Isso também foi um negócio que até eu mesma é como se fossem 2 Anas Cláudias conversando com elas mesmas, né. Então, assim, Uhum. de 15 anos da Microsoft, né, a minha saída da Microsoft tem muito a ver comigo mesmo, no sentido de falar assim: "Nossa, passei tanto tempo aqui", né, e aí Uhum, quando é que tá com a tua pergunta, Estela, será que eu sou boa porque eu tô aqui ou o que eu fiz, né, o que eu agreguei à companhia foi pelo meu valor? Eu já estava num momento onde eu não conseguia muito desassociar o meu sucesso do meu negócio ali, daquela minha Uhum. organização. E eu quis me desafiar. E esse processo depois de 15 anos não foi fácil.
eu precisei de ajuda, eu precisei de uma consultoria, né, de uma coaching, para ir me ajudando a fazer as perguntas corretas. Então, assim, já tinha aquele incomodozinho dentro de mim, mas faltava muita coragem, né? Uhum. E aí eu fui trabalhando. Então, foi um processo de 3 anos, né, que eu trabalhei em mim para entender como é que eu corto o cordão umbilical, porque a gente cria um cordão, a gente cria laços muito fortes naquela empresa que sempre te E a gente é o proporcionou. tal do sobrenome corporativo. Você não sabe mais quem é você, Exato. Uhum. né? Quem era você antes, né? E que durante 15 anos me proporcionou muita coisa boa, né? Enfim, depois disso tudo, eu falei, não, agora acho que tá. E aí é interessante que parece que o universo conspira, né? Aí eu falei, não, hoje eu já consigo associar quais são as minhas funcionalidades, as minhas competências, né, os meus atributos enquanto produto, qual o valor que esse produto tem no mercado. E quando eu fui testar o valor, veio o convite da Cisco para assumir a Cisco. E naquele momento também me fazia muito sentido ir para lá, porque a Cisco estava com investimentos importantes no Brasil, criando centro de inovação no Rio de Janeiro, tinha confirmado o patrocínio das Olimpíadas no Brasil, estava trazendo a produção de alguns dos seus produtos para o Brasil também. Eu falei, bom, essas são experiências, e também tinha a questão que eu estava saindo do mundo do software para o mundo do hardware, né? Uhum. Uhum. Que é outro mundo, porque aí entra tributação, entra benefícios fiscais, um monte de coisa que eu não conhecia. Então, fui lá aprender tudo isso. E aí, nesses 5 anos, eu tive muito contato na Cisco com o conceito da internet das coisas. E me chamou muito a atenção, porque para mim era assim, de verdade, eu estava vivendo dentro do coração, né, de uma empresa que era a infraestrutura básica para aquilo acontecer, uma revolução dramática de como as coisas, essa integração das máquinas, sensores e informação e tomada de decisão, né, numa combinação de busca de muito ganho, de muita eficiência e de muita produtividade. E comecei a estudar muito sobre isso e ler cada vez mais sobre isso e comecei a usar o LinkedIn intensamente, primeiro para buscar especialistas sobre o assunto, onde eu pudesse compartilhar, aprender com aquilo que estava acontecendo, porque não tinha literatura, né? Era um conceito Uhum. muito novo. Então, o LinkedIn funcionou muito para mim nesse sentido. Quem é que está falando sobre? Está falando o quê? Onde já foi implementado? Onde as pessoas estão vendo que isso tem valor? Foi no LinkedIn que eu encontrei. E aí, dessas conversas todas, surge um convite da Schneider. Olha, a gente está querendo passar para um processo de digitalização intensa. Você tem uma posição de liderança numa empresa primariamente digital e este caminho da internet das coisas é um caminho que faz sentido para a gente. Acho que faz sentido você vir para cá. E aí foi muito interessante. Eu falei assim, bom, agora eu vou sair do lugar de indústria. Não só sair do software para o hardware, mas trocar de indústria. Numa construção de visão muito interessante, né? De assim, se você for imaginar, eu brinco, né? A energia não teve muita inovação desde a época que ela foi descoberta, né? E aí Uhum. você vir com toda uma outra plataforma, é outro discurso, é outro valor agregado, é outra conviver com legados, e aí como é que você traz o digital para o mundo legado? Bom, acabei indo, fui para a Schneider e vivi toda essa experiência. Enquanto empresas muito diferentes, porque era a primeira vez que eu estava vivendo uma cultura de uma empresa francesa, Uhum. diferente de empresas americanas. E a gente estava falando um pouquinho de cultura antes, né? Como faz a diferença? Uhum. Eu nunca tinha vivido isso. E também foi uma coisa que eu só fui me dar conta depois, né? O quanto que... Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, não é isso, mas Uhum. elas são Mas é diferentes. diferente. E eu não tinha essa dimensão dessa diferença. Então, eu também tive que aprender que muito da minha fala, da minha busca, ou das minhas estratégias, agrediam ou respondiam à questão da cultura. E aí eu estava começando, eu estava construindo, né, esse meu momento lá, e foram 7 meses, né, bastante intensos, visitando, porque ali eu era América do Sul, então visitando o país e conhecendo as pessoas e os desafios, quando de repente surge, através do LinkedIn, um pedido de uma oferta, vamos colocar assim, né? Uhum. De uma conversa sobre uma oportunidade. E aí, o que aconteceu? Foi o primeiro momento assim, cara, 7 meses não diz nada, né? Como é que isso vai pegar mal? Eu acho que esse negócio vai pegar mal na minha vida. Como assim, né? Como é que vai ficar no meu currículo, né? Exatamente, Estela, era essa a minha preocupação.
Por outro lado, essa era uma posição que estava sendo criada, era uma posição nova, ela não existia, né? Até então, Uhum. o LinkedIn, ele veio para a América Latina, com o escritório no Brasil, mas para a organização a gente era uma coisa só, era a América Latina. E o Brasil acabou crescendo, até pelos dados que você trouxe, né, Ju? Uhum. Crescendo tanto que se destacou do resto da América Latina, que fez-se necessário, então, a gente continua tendo uma estrutura América Latina, mas separar a Hispânica e Latam, os países de língua espanhola, de Brasil. Então, era uma posição nova. Eu nunca tinha sentado numa cadeira que ninguém tinha sentado antes. Uhum. Sabe, eu sempre tinha tido uma referência, né, o que eu faria igual, o que eu faria diferente. Não, aqui era sentar numa cadeira realmente nova. E aí bateu um medo gigante, né? Eu acho que uma das grandes características femininas é o síndrome da impostora, né? Que Sim, bate mais na Uhum. gente do que nos homens, sim. infelizmente. Falei, cara, será que é isso? Mas assim, acabou que acho que não deu para pensar muito, né? Isso era uma outra coisa. Os processos no LinkedIn eles são sempre muito ágeis. Eu não tinha muito o que pensar, eu tinha, assim, era correr o risco e vim. E estou aqui, estou muito feliz. Até aproveitando para falar sobre esse período da sua carreira, o que que você aprendeu antes, as habilidades, para você aplicar nessa nova posição em que você não tinha, né? Como você falou, era uma coisa nova. O que que você aprendeu das outras experiências e você resolveu aplicar? Acho que a mais importante foi tomar decisão com 50% da informação, né? Quando você fica muito tempo numa organização ou numa posição, você vai acumulando um conhecimento aonde de verdade isso é muito mais confortável. Porque você não corre o risco, já tem uma intuição que vai dizer, não, isso aqui está no caminho certo, isso daqui não está. Quando você entra numa posição nova ou numa indústria nova, você não tem a informação e não tem necessariamente o legado do Sim. conhecimento. Uhum. Aí é muito mais risco, tomar risco. E quando eu chego no LinkedIn, eu vejo que isso é muito mais importante, porque como eu falei, é muito dinâmico. O LinkedIn, ele tem ciclos, ele precisa se revisitar constantemente, porque a gente está falando, de fato, de algo que é aderente a um mercado que você não que é todo mundo, de uma certa Uhum. maneira, e que você não tem muito controle. E está ali, ele está te dizendo. Então, o LinkedIn, ele é uma empresa muito baseada em dados. A gente está monitorando o que está acontecendo, o que está repercutindo, as conexões que estão se formando o tempo todo. Uhum. E isso é input de negócio. E aí você tem que reagir rápido, É leitura de cenário o tempo o todo, né? tempo todo. Uhum. Então, acho que a maior habilidade que eu desenvolvi foi essa. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me certificar de algumas coisas antes de tomar uma decisão. Uhum. E eu vi que para o negócio isso podia. O meu processo anterior podia ser prejudicial. Então, eu acho que foi importante essa trajetória de sair de uma Microsoft, passar para uma Cisco, depois passar 7 meses numa Schneider, né? Uhum. Para entender e desenvolver essa habilidade. Uhum. Bom, como head do LinkedIn, né, no país, assim, você vem liderando aí a criação de muitos produtos, né, como a gente contou ali no começo. O LinkedIn hoje vive de muitas coisas diferentes, né? Não é só para quem busca emprego e os empregadores também, né? Uhum. Você tem ali a gente tem a assinatura digital, como a gente já falou, que é uma das preocupações, alavancar, né, as assinaturas premium e tal. Mas criar produtos é uma coisa que tem feito a diferença, né? E como é que é esse desafio, né? Porque tem muito produto hoje. O LinkedIn, quando chegou, ele era único. Hoje você tem outras coisas ali oferecendo produtos de graça. Como é que é esse processo para você? De verdade, acho que até quando eu olho, a gente não tem tantos produtos. Uhum. Mas a gente tem muitas funcionalidades, que é onde a gente cresce. Então, quando a gente olha para o produto, que até que é o meu brinco, né? As pessoas ficam curiosas, mas quem é que paga o teu salário? Porque se o LinkedIn é de graça. As assinaturas premium, de fato, nem fazem parte do meu resultado como líder, né? O que Hum. faz o meu resultado enquanto subsidiária são as ferramentas que empresas compram para acessar o LinkedIn na busca dos seus profissionais. Então, são soluções para áreas de recrutamento, são soluções para a área de planejamento da força de trabalho e soluções para a área de desenvolvimento de talentos ou de habilidades, né? Então, Que são é a essas área mais educacional também. educacional, que é o LinkedIn Learning, né? Então, a Uhum. gente divide dessas 3 maneiras, né? A gente enxerga que é uma força de trabalho, ela se constitui pelo meu planejamento, eu olho o que eu preciso, para onde eu quero ir, quais habilidades que eu preciso,
essa força de trabalho eu formo recrutando ou desenvolvendo. E aí se juntam. Então, basicamente, são 5 produtos que a LinkedIn tem. Agora, a gente tem, sim, agregado muitas funcionalidades, que tem a ver com o que eu estava dizendo do monitoramento do comportamento na rede. Então, por que o Brasil é tão importante para o LinkedIn? Não só pela quantidade de usuários que a gente tem, que ele é significativo, mas aí todo mundo pensa, mas brasileiro gosta de rede social. É verdade, mas não só por isso, mas pelo comportamento do brasileiro na rede, né? Então, ela não é uma plataforma onde as pessoas, como você até trouxe no início, Estela, só vão entrar para buscar uma nova posição. Ela é uma plataforma onde eu vou buscar conexão, em primeiro lugar, né? A gente tem quase 9 milhões de conexões acontecendo por semana no Brasil. Olha que interessante. É muito intenso. E essas conexões têm a ver com... Deixa eu ver com o que a Estela pensa. Deixa eu acompanhar o que ela fala. Ou pessoas que buscam empresas, mas que empresas, através dos seus líderes, e que querem saber como eles se posicionam, o que eles acham, e espera isso. Então, eu quase que você humanizasse essa relação, né? E aí, eu vou em busca de conteúdo, eu vou em busca de relações, e eu vou em busca de desenvolvimento. É como eu faço um pouco do meu parâmetro em relação ao que está rolando nesse meu mundo onde eu atuo, para saber também onde eu tenho que me desenvolver. Este comportamento e esse monitoramento é o que geram as funcionalidades que a gente vai adicionando aos nossos produtos, né? Então, a forma de comunicação, como eu comunico, né, a postagem de uma oportunidade, por exemplo, né, de você acompanhar empresas que têm dificuldades de preencherem algumas posições, aí quando você vai ver, o problema onde está? Na forma com que a vaga foi descrita. E aí você volta e fala assim, cara, mais de 10 habilidades, o cara lê até a 7ª, depois ele já nem lembra, já desiste de você, a não ser que ele tenha muito interesse. E normalmente, não é na vaga, é muito mais na vontade de trabalhar na sua empresa, dizendo que talvez não seja o melhor candidato para você. Se você quer um candidato de verdade, que aderente à tua cultura, vamos trabalhar e vamos contar isso. Então, isso tudo a gente monitora para dar esse tipo de retorno, né? E, obviamente, principalmente com a chegada da inteligência artificial, como é que a gente usa isso como um grande aliado, como uma grande ferramenta para essas pessoas que giram o mercado de trabalho. E como é que vocês vêm tratando aí essa questão da inteligência artificial? Eu divido de 2 formas, né? Acho que tem um lado tecnologia, né, produto, ferramenta, aonde a gente tem o privilégio de fazer parte do grupo da Microsoft, que tem um investimento gigante, portanto, a gente tem acesso ao que existe de melhor. E tem o lado do impacto disso, do uso ético, responsável, e para onde isso pode levar toda essa aplicação, né? Então, a gente vem liberando a incorporação dos benefícios que a gente entende que são benefícios nas nossas ferramentas, que começam, por exemplo, a processos que permitem maior eficiência, maior produtividade. Por exemplo, estava falando da descrição dos cargos, né? Era uma das grandes dores dos recrutadores. Eu tenho uma conversa com o gerente da vaga e eu tenho que transformar aquilo numa postagem de uma oportunidade, né? Como é que eu converto isso? Hoje você tem inteligência artificial para ir capturando isso e ela não vai olhar só aquela vaga, mas ela vai olhar o contexto da cultura da empresa, ela vai olhar o sucesso que ele teve no passado, na contratação. Daquelas contratações que foram feitas baseadas naquele perfil, essas pessoas permaneceram quanto tempo na empresa, que é um indicativo de sucesso, vamos colocar assim, né? Ficaram 5 anos. Então significa que a adesão com a cultura foi boa. Então, eu trago isso tudo para um post de uma vaga, que parece uma ação simples, né? Mas é por onde tudo começa. Né? Eu tenho também inteligência artificial na hora que eu personalizo a minha conversa com o meu candidato, que era outra coisa que os recrutadores não conseguem fazer. Então, uma das grandes dores, inclusive, que a gente vê no LinkedIn, ouvia, melhorou muito, mas era que a frustração de candidatos que não recebem feedback das suas aplicações. E quando você está nessa situação, quando você é o candidato que está procurando emprego, você aplicou a 30 vagas e não tem é muito doloroso. E é pensando nessa dor que a gente desenvolve, que a gente
busca alternativas de como é que a gente resolve essa questão. Então, a inteligência artificial permite que eu consiga dar uma resposta customizada ou direcionada para cada um dos indivíduos, considerando por que não. Claro que isso passa, logicamente, pelo crivo do recrutador, que vai dizer se aquilo faz sentido ou não. Então, a gente não entende que é uma substituição, a gente realmente posiciona como uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de ganho de produtividade, mas ele consegue rapidamente responder a todos os candidatos, né? Trabalhando essa questão. E a generativa, né, que você está falando, Sim. né? Porque para respostas, né, assim, para o candidato. E agora, do lado da pessoa que procura emprego no LinkedIn, vamos pensar, de que forma você acha que a inteligência artificial ajuda ela também? Uma das coisas que eu virei super fã, quando você está procurando vaga, antes disso, ele faz quase que uma conversa com você. O que é que você está buscando? Por que é que você está buscando? O que é importante para você? E quase que enriquece o teu perfil. Ele não vai olhar só o que você está buscando, mas ele vai também olhar para como você se comporta na rede. Ele soma essas duas coisas e começa a olhar, tá, então agora para quais posições você se aplicaria, ou quais são as posições que você tem interesse. Isso funciona super bem para se você quer crescer na carreira, mas também para se você quiser fazer uma mudança de carreira. Né? Então, hoje eu estou dentro, a gente viu situações reais, acompanhei situações reais, né? Pessoas trabalhando na área, por exemplo, de logísticas, muito interessadas em ir para a área de desenvolvimento de produto. Como é que eu faço essa migração? E aí, quando eu falo foco na habilidade, que foi a pergunta que você fez, fica mais lógica essa movimentação. E aí, o que a ferramenta faz? Ela vai mapear e vai dizer, olha, pessoas na área de desenvolvimento de produto, na sua empresa, apresentam essas características, das quais 3 você tem, 3 você precisa desenvolver. E aí eu te sugiro que você busque conteúdo sobre isso, ou acompanhando tais pessoas, ou através dos cursos do LinkedIn Learning. Então, eu quase que se fosse realmente assim, para aquela tua situação, na tua relação com um coach de desenvolvimento dessas carreiras. Se você quiser se aplicar, por exemplo, então tá, mesmo assim você quer seguir, eu vou trabalhar para que a sua mensagem para essa vaga destaque essas 3 características que você tem, para você ganhar maior relevância no processo seletivo. Então, ele vai te ajudando a puxar de você o que você tem de melhor, mas também sendo transparente e dizendo o que falta para você. Te dando a possibilidade de você desenvolver. Então, cada vez mais, tanto você como pessoa dentro de uma organização, quanto como candidato, o que vale é a tua autonomia, sabe assim, o teu protagonismo na construção daquele caminho para qual você quer ir. E uma coisa interessante que a gente tem visto é que acaba que o comportamento das pessoas com essa interação com a máquina é muito mais legítima que muitas vezes com alguma outro coach, pessoa, seja seu chefe, seja um coach que você contrata. Ela tem menos medo da Tem máquina? muito menos. Ela entende que não tem julgamento. Sim, sim. E, portanto, ela se coloca de forma muito mais transparente. É bem interessante de ver. Ana, você estava falando um pouquinho sobre o LinkedIn usar muitos dados, né? E vocês conseguem mapear aí as tendências. O que os dados da rede têm mostrado sobre as principais mudanças no comportamento de empresas e também profissionais brasileiros nos últimos anos? Eu acho que a grande mudança é o que as empresas. Primeiro, assim, a gente ainda está num processo de transição para um modelo que busque habilidades. Eu não vou dizer que o Brasil já está lá, mas existe uma movimentação e isso se mostra justamente na forma com que as pessoas usam as ferramentas, principalmente de buscas mais intensa. Eu acho que a gente está assim, a 60% do caminho do ideal, mas a gente está no movimento para essa direção. E quando eu vou para essa direção, surgem características interessantes que, por exemplo, hoje a habilidade mais buscada é agilidade. Como é que você mostra agilidade? Como é que você, né? Porque você não coloca lá, sou ágil. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Mas é o que as empresas mais buscam. Olha que Todas têm interessante. muita consciência que o conhecimento técnico de informação de produto, tecnologia, é responsabilidade da empresa prover. Mas a agilidade de você entrar num projeto e de repente poder ser realocado para outro rapidamente e responder a isso de uma forma natural, Adaptabilidade. adaptabilidade,
Uhum. gestão da mudança, sabe? São coisas que surgem muito fortemente. Como se a gente dissesse realmente assim, o futuro não está definido e nem vai estar. O que eu preciso é ter gente que eu possa jogar de um lado para o outro, no sentido de acomodar as demandas que vão surgir, que eu ainda nem sei quais são. Uhum. Outra habilidade bastante, né, falada, né, até pelo Fórum Econômico Mundial é o pensamento crítico, É. né? E eu acho que isso é uma coisa que dá para ver, observar nos candidatos pelo LinkedIn, né? O que que o cara posta, como que ele se porta. Tá certa essa relação aí? Tá certo, e um outro estudo que a gente fez foi que pessoas que já utilizam ou que têm interesse de utilizar diferentes ferramentas de inteligência artificial têm 7 vezes mais propensão de desenvolver o pensamento crítico do que aquelas que não. Ah, porque ela vai ter que pensar no prompt, né? E assim, Não e só usar pensar de uma forma inteligente, e né, criticar a o prompt, inteligência artificial, né? exatamente. Então é muito interessante, porque a gente fala assim: "Ah, uma das preocupações vai tirar justamente a crítica, o olhar crítico", ao contrário, né, as pessoas que já se aventuraram e estão já aplicando no seu dia a dia, acabam mostrando uma capacidade maior de pensamento crítico, que é fundamental para o negócio. Uhum. É, acho que depende muito de como a pessoa usa, né? Ela não é. Tanto é que tem muita gente que faz besteira aí também, né? Acredita ali Sim. nas alucinações. E não é possível, né? E que Então. tem um lado interessante disso, que a gente também começa a ver na plataforma, que é o retorno dos 60 mais para o mercado de trabalho. Porque este profissional 60 mais, que entendeu o papel da inteligência artificial, adotou as ferramentas, né, ganhou repertório sobre a tecnologia, traz todo o conhecimento e legado dele, a capacidade de fazer prompts corretos e a crítica do resultado do prompt como ninguém mais. Uhum. Então as empresas começam a ver, né, e pela iniciativa muito do profissional, não tanto pelas empresas, um uma ter um outro olhar para esse profissional agora, com as ferramentas, né, com o que a gente tem de tecnologia disponível. Uhum. E Ana, qual que é a sua dica para quem está buscando emprego e quer se destacar aí no LinkedIn para os empregadores? Eu acho que começa com primeiro, saber exatamente exatamente é forte, mas entender o que que você quer, né, e ter um pouco e se apropriar das competências que você tem e daquelas que não tem. Uhum. Então, eu tenho várias conversas, né, em diferentes níveis, executivos inclusive, né, que estão muito seguros da onde estão, mas eu questiono se estão tão seguros quanto a esse valor que ele tem hoje no mercado, dada todas essas transformações. Então, assim, não tem profissional pronto. Eu acho que adotar essa postura de que alguma coisa a mais eu tenho para aprender é muito importante. Então, ter essa relação de quais são e olhar para as habilidades, sabe? Materializa nas suas habilidades. O que é que você faz bem? E normalmente o que a gente faz bem é o que nos faz feliz, né? Então, assim, percebe aquilo que te deixa feliz ao fazer. Por quê? Uhum. Porque você faz fácil, porque te dá satisfação. É, que habilidades você usou para aquilo? Enumera essas habilidades. Mas também olha para posições que você queira buscar, quais são as outras habilidades que estão sendo buscadas. E busque se desenvolver nelas. Acho que hoje em dia a gente tem milhares, não estou falando só do LinkedIn, mas tem milhares de oportunidades de desenvolvimento de habilidades através de produtos e ferramentas e cursos gratuitos que estão aí para a gente Uhum. aproveitar. Uhum. Agora, uma coisa que nossos ouvintes aqui, nossos, né, do CBN Professional devem estar se perguntando, e que muita gente quer, assim, como é que a pessoa se torna aí um influenciador do LinkedIn? E aí a resposta é de $1 É. milhão, Ana Cláudia. Ah, essa é boa. Eu sou bastante perguntada sobre isso mesmo. Uma coisa que é importante é que assim, o LinkedIn ele não é uma plataforma de muitos, né? Uhum. A gente costuma dizer que a gente é uma plataforma de bons. O que significa é que eu não preciso ter milhares de seguidores. Então, esse conceito de número de seguidores e tal, no LinkedIn ele é um pouco diferente. O mais importante é que você seja uma autoridade no assunto que você escolheu para ser. Uhum. Que tem um pouco a ver até com a pergunta anterior de quais são as, né, quem eu Uhum. sou, do que eu gosto. A partir do momento que eu passo a falar de forma consistente sobre um tema que me agrada, que eu acho que eu posso compartilhar, isso vai ganhando relevância. E o atingimento de um título de Top Voice tem a ver com isso, do impacto que o teu conteúdo traz para as pessoas que estão ali. É o que a gente mais olha, né? Então, Uhum. as pessoas concordam, não concordam, você está interagindo com aquela audiência
os inputs que elas trazem, recebem um retorno, Quer dizer, não soma é medido pelo número de seguidores, mas talvez pela frequência da interação, pela mu- qualidade de quem pela qualidade, interage. exatamente. Acho que pela muito mais focada na interação. Obviamente que se eu posto mais vezes com relevância, eu tenho um volume de interações maior. Eu potencializo a minha interação. E aí, consequentemente, eu tenho um destaque na rede. Mas o que a gente mais busca é isso, quão relevante e qual é a sua autoridade sobre o tema. Uhum, E eu acho que todo mundo tem um tema que consegue sim ser uma autoridade a respeito. uhum. Agora, para os executivos, para os Uhum. CEOs, né, se É. tornou, assim, de alguns anos para cá, muito importante essa presença, né, em rede social e no LinkedIn, inclusive, né? Porque tem a via de mão dupla, né? A sociedade quer, como você contou no começo dessa conversa, né? Ver o posicionamento, o candidato quer ver o posicionamento da empresa, a sociedade quer ver o posicionamento daquele CEO sobre temas relevantes. Como é que vocês veem isso, assim, esse crescimento? E existe alguma forma aí, de alguma forma que vocês ajudam, ou isso valoriza de alguma forma, né? O passe ali de quem está fazendo. Eu fico assustada quando eu ainda escuto executivos dizendo assim: não, eu não estou no LinkedIn porque eu não estou procurando emprego, né? A gente Ainda ainda existem. existe isso, né? E não é sobre, a gente viu aqui, não é sobre Uhum, buscar emprego, não é mais o primeiro motivo pelo qual as pessoas conectam no LinkedIn todos os dias, né? É sobre a relação pessoas-pessoas. Por mais que nós estejamos por trás de grandes empresas, as pessoas, são relações humanas que estão ali, né? E você não saber quem são esses executivos que estão por trás dessas organizações é quase que você se omitir de uma das suas responsabilidades, que é representar aquela empresa. Então, eu diria que hoje em dia já não é mais opcional. Eu acho que acho não, todos os executivos, eles têm que ter como uma das suas atividades qual é a reputação digital que eu quero ter. uhum. E essa reputação digital profissional se constitui muito fortemente dentro do LinkedIn. Ali os teus pares vão estar, os teus concorrentes vão estar, os teus empregadores futuros estão e também os teus funcionários, né? A força que vai estar contribuindo para o teu sucesso. Estratégia, primeira coisa, você tem que ser autêntico, de verdade, né? Muitos buscam alternativas de terceirizarem as suas gestões. Esse é um risco gigante, porque ou você tem uma simbiose muito grande com quem está escrevendo por você, que não é o que a gente recomenda de fato, mas a gente sabe que existe, Uhum. ou então a tua reputação vai ser aquela fantasia que está sendo criada por alguém que não te representa, né? E aí como é que você sustenta isso? E é interessante, porque no LinkedIn, essas interpretações, elas caem muito rápido, sabe? Assim, basta ou conhecer a pessoa, ou ter um episódio específico onde ela se mostra, que aquela imagem Desmonta. Uhum. desmonta, de verdade. Então, seja autêntico, busque um tema que você se sente confortável em falar e comece. Comece uma vez por semana, uma vez por mês, que seja, e comece. Dizer, olha, a fórmula mágica é 2 vezes por semana, publicando na terça-feira, às 8 horas da manhã. Varia muito também, sabe? Já houve um momento que isso funcionou. Hoje em dia é tão plural a audiência que depende muito de com quem você está falando e sobre o que você está falando. Mas seja autêntico, busca um tema que te representa, que te deixe confortável e comece. E aí você vai ver que a própria rede vai te dizer o que está funcionando e o que não, e você vai ajustando. Uhum. Inclusive, para esse negócio de horário, tá todo mundo com o celular 24 horas por dia, né? Exato. Então, se o LinkedIn tá no celular, a pessoa vai. Não Sabe que tem mais eu muito pessoalmente sentido tive uma mesmo, né? surpresa enorme agora no feriado que a gente teve em São Paulo quarta-feira, porque eu tinha vivido uma situação importante sobre a questão de comunicação, que acho que foi um tema que a gente não cobriu, mas acho que vale a pena voltar nele, falando um pouquinho de habilidades, né? Mas onde eu fui questionada do meu estilo de comunicação e aquilo pegou, enfim, fiz um post no LinkedIn porque eu estava digerindo tudo aquilo. Fiquei impressionada com a repercussão, porque eu não esperava, entendeu? Era o meu momento de tipo assim, esse aprendizado para mim é importante, deixa eu compartilhar, sem nenhuma pretensão. E aquilo que você falou, não tem mais horário, não tem mais dia, não tem mais. A tua rede está ali, né? E ela vai reagir. Então, conta um pouquinho pra gente, né? O que que você
postou ali só para curiosidade nossa. O ponto todo é que justamente como para o líder, a preocupação com o formato da comunicação é importante. Ah, eu vi. Agora É, eu lembrei. você lembrou? Porque numa situação eu acabei, talvez não, eu realmente acabei não cuidando, né, da comunicação, e que é algo que machuca ou potencializa muito. Então, estar sempre muito atento à comunicação, que depois da agilidade é a habilidade mais procurada que a gente tem, independentemente do nível, é algo que a gente tem que estar constantemente atento. Uhum. E aberto para aprender sempre, né? Eu acho Sempre, que exato. a gente falou muito sobre isso aqui, né? Eu acho que o aprendizado vai junto com o desenvolvimento e vai junto com os resultados, né? E são ciclos, né? Então, assim, você pode ser master em comunicação, mas você dá suas escorregadas. Ok, o que você aprendeu com isso? Uhum. Né? Uhum. Soma. Ana, a gente falou um pouquinho, você deu uma dica para quem está buscando emprego, né? Queria que você desse uma dica para o empregador, como é que ele pode se destacar no LinkedIn aí para atrair os melhores talentos. Acho que é uma combinação de duas estratégias. Tem um posicionamento que a empresa tem que fazer, então qual que é a mensagem institucional, qual a sua visão, seus valores, suas missões. E que isso, bem trabalhado e também comunicado na plataforma, consolida a instituição. Que tem que vir somada com as pessoas que representam tudo aquilo que foi dito. Então, você tem uma estratégia de quais são as vozes da sua organização é tão importante quanto ter a instituição dentro da plataforma. Então, trabalhar com essa pessoa. Se, por exemplo, diversidade é um tema importante para mim, eu tenho que ter isso representado através de um líder que viva isso e dos funcionários que reconheçam que aquilo é verdade. E aí você fecha o teu posicionamento enquanto organização. Então, se você está tendo problemas de atrações de pessoas, se você está tendo um desafio em alguma... revisite como é que você está comunicando isso. Porque não é só na página institucional, isso tem que se alicerçar em representantes legítimos que falem sobre aquele assunto. E é uma comunicação, né? O LinkedIn é uma comunicação da empresa para o mundo, mas muito para os seus funcionários também, né? Super. Eu acho que essa é uma questão que hoje todo mundo acompanha, né? A própria empresa espera, né? A gente O tem vários... posicionamento, né? Exato, a gente tem vários clientes que desativaram seus canais internos de comunicação para os canais internos, para os seus funcionários, e usam o LinkedIn como plataforma. Empresas globais, empresas muito grandes, porque eles estão lá mesmo, acaba sendo mais eficiente. E assim, eu acho que para fechar, né, Juliana, que Uhum. o papo sempre é bom aqui, a gente É, vai, né? exatamente. Mas, então, mas só uma coisa que eu até estava falando ontem, essa questão de para você assumir um cargo de liderança, para você ser indicado para um cargo de liderança, né? As empresas estão olhando ali as competências técnicas, mas elas estão olhando, que eu acho que é um ponto que você trouxe, o poder de articulação dessa pessoa, as conexões que ela faz, né? E acho que é aí que vocês entram, né? Muito como uma ferramenta para ajudar isso, né? Porque quanto mais você está ali, mais você se mostra como eu falei, né? A autenticidade é fundamental e cria toda a tua personificação digital, vamos colocar dessa maneira, né? Assim, é como você, a forma que você comunica aquilo que você vive, como você lida, o que você desenvolve, o que é importante para você. Então, não existe mais hoje um processo de escolha de um executivo, acho que até de mais do que executivo, acho que de qualquer profissional hoje em dia, e aí, de novo, algumas ferramentas ajudam, sem você varrer todas as redes sociais daquela pessoa. É verdade. Uhum. Ana, Bom, para fechar aqui esse primeiro bloco do podcast, antes de ir para o quadro de dicas, tem mais uma última pergunta, né, Estela? então, a gente sempre pergunta aqui, a Aham. última pergunta é o seguinte: qual a sua dica de liderança para quem está começando aí na carreira, né? Que conselho você daria para quem quer crescer em caso de liderança hoje? Eu, escolhendo uma, Uhum. não é só, geralmente são mais, mas eu escolhendo, eu acho que é a escutativa. Uhum. Você escutar realmente interessado em entender o que aquela pessoa está querendo falar. Porque, como a gente comentou, a comunicação ela não é tão trivial. E muitas vezes a mensagem não está no que foi dito, está muito além daquilo. Para você ser um bom líder, um bom gestor de pessoas,
inclusive ajudar a pessoa a comunicar o que ela realmente quer comunicar, e que muitas vezes está escondido no sentimento, na entonação, né? Ou na segunda e terceira pergunta que você faz de esclarecimento daquilo que a pessoa está dizendo, é onde você encontra a conexão verdadeira que vai te levar à melhor produtividade. Muito bem. Perfeito, ótima dica. Agora vamos para o nosso quadro de dicas. Ana Cláudia, eu queria saber o que que você faz para você cuidar do seu bem-estar físico e mental em meio aí a tanto trabalho. Eu acho que isso foi uma coisa até que a maternidade me ensinou muito, né? É priorização, né? Eu acho que eu trabalho muito forte a minha priorização e eu não separo a vida profissional da vida pessoal. A Ana é uma só. Então, na minha priorização, tá tudo junto. Tá a reunião que eu tenho com o global, mas tá também um suporte que eu preciso dar para minha filha, né? E eu priorizo isso nas minhas escolhas do que é importante para mim. Isso tem muito a ver também com o quanto você já se conhece e se domina, porque não adianta eu querer representar bem numa reunião global se a minha cabeça não está ali, né? Então, acho que priorização, e por isso que eu falo que a maternidade me ajudou muito, porque de uma certa maneira ela impõe às vezes escolhas bem radicais, né, que têm que ser feitas, e que você vê que, cara, todo mundo vive, sobrevive. Se você comunica as tuas prioridades e balanceia de forma explícita, funciona. Uhum. Dá para fazer. E antes da maternidade, você tinha uma Ana CPF e uma Ana CNPJ. Muito. E eu diria que até a Ana CNPJ era 70% da Ana. Uhum. Né? O foco na carreira ela era muito intensa, muito intensa. Inclusive, o meu momento de maternidade, que eu tive meu primeiro filho com 33 anos, já foi neste cronograma ou nesse desenho de carreira, no seguinte, eu vou chegar até tal ponto, aí depois eu vou pensar na maternidade. E aí o mais interessante foi que quando eu fui pensar na maternidade, porque eu achei que eu dominava tudo, inclusive a natureza, né? Uhum. Eu vi que começou a ficar tão fácil assim engravidar, eu falei, cara, e agora? E aí já começa aí, então a experiência da maternidade, ela começa antes da maternidade, né? Ela já começa com essas escolhas. E aí veio o Henrique, meu primeiro filho, tocando uma área comercial dentro da Microsoft, fazendo reunião de forecast e tal, e tudo indo muito bem, e eu já planejando quando é que eu ia sair e tal, e ele resolveu vir antes. Aí vem outra chamada de atenção. Sem nenhum indício, me chega um bebê antes do que eu tinha planejado. E faltava 1 mês e meio, tipo assim, como assim? Tem mais 2 reuniões de forecast que eu tenho que fazer, eu tenho mais não sei o que para entregar. Calma, você não controla tudo, né? Foi isso que eu aprendi, Stella. E aí, quando você fala assim, você não controla tudo, você pode planejar tudo, mas você não controla tudo, você entende, então, por que esse planejamento precisa ser tão rígido? E aí, todos os valores começam a se rebalancear. Então, acho que eu tive que viver essa situação até meio dramática para dar essa acordada. E a partir daí, a Ana Pessoa, o CPF e o CNPJ começaram a ter um equilíbrio muito maior e se fundirem quase, onde, na verdade, eu acho que hoje é uma Ana só. Que é um pouco também como eu tento liderar os meus funcionários, né? Eu não estou dizendo que você não tem uma responsabilidade que você assume na hora que você senta numa posição, na hora que você fecha um contrato de trabalho, mas eu entendo que para você estar pleno aqui, outras questões precisam estar bem resolvidas. Então, eu discuto muito, principalmente para as mamães de primeira viagem, qual é o índice de retaguarda que você vai ter? Não que você vá precisar dela de fato, mas saber que ela existe te dá uma paz de espírito para você poder se focar onde você precisa. Então, assim, tem estratégias, né, para isso acontecer. E eu compartilho muito o que eu vivi, em que eu entendo que deu certo. E eu queria saber se você tem tempo para leitura. Você tem alguma dica aí pra gente? Eu comecei a substituir muito da leitura por treinamentos online, mas estou voltando para a leitura. Um dos livros recentes que eu acabei, nem é tão novo, mas eu acho que ele fez muito sentido para o meu momento, que é o Antifrágil. E aí você vê, e ali o que me chamou muita atenção foi que a gente vive, e aí de novo, misturando o CNPJ com o CPF, querendo tirar todos os elementos estressores das situações, né?
Então, eu vou poupar meu filho daquele bullying, eu vou resolver questões de processos para os meus funcionários, eu vou minimizar o impacto daquilo para o meu cliente, com o objetivo de transformar as coisas, né, os ambientes, em ambientes mais fáceis de lidar, quando, na verdade, muitos desses estressores são necessários para a gente crescer, Uhum. né? Então, excluir todos não é necessariamente bom, nem para o negócio, nem para as pessoas. Então, esse foi o último livro que eu li, que eu estou super... Para quem ficou interessado, é Antifrágil, coisas que se beneficiam com caos. Inclusive tem um polvo na capa que está de cabeça para baixo, então acho que dá para entender bem. O autor é o Nassim Nicholas Taleb. Para fechar, você tem tempo de assistir filme, série? Tem alguma coisa para indicar para gente? Assistir TV em casa tem um pouco a ver com o programa familiar, Aham. né? Então, atualmente, eu tenho assistido muita coisa que os meus filhos... Eles são grandes, mas a gente assiste junto, né? Uhum. Então, a gente abre tempo muito mais, não pela série em si, mas Mas pelo 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 convívio. momento. E discutir como sentiu, como não sentiu. E aí vão das mais bobinhas até... A mais recente que a gente estava assistindo justamente era da Fórmula 1, porque meu marido é apaixonado por Fórmula 1. Todo um documentário Aham. de como... E é interessante, porque na minha visão, ele estava vendo a questão das tecnologias, dos carros e tal. Eu estava vendo a questão das equipes, as interferências, os interesses. Cada um trouxe uma vê de um jeito. perspectiva. É super legal. Também é o Drive to Survive da Netflix. Da Netflix, muito exato. interessante. Enfim, bom, Ana, eu queria muito agradecer aqui a sua presença, por ter compartilhado os aprendizados com a gente. Eu espero que você volte em outras oportunidades. Eu também. Muito obrigada, Ana. Foi ótimo o nosso papo. A gente conversou com a Ana Cláudia Plihal, que é head do LinkedIn aqui no Brasil. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para o cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser aprofundar esse assunto, saber mais detalhes, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.